Boa noite. Olá, boa noite. Nova fase da operação Hashtag da Polícia Federal prende em São Paulo 2 suspeitos de ligação com terrorismo. Judoca brasileira Maíra Aguiar conquista a medalha de bronze na Olimpíada. Juiz Sérgio Moro manda voltar para a cadeia o empresário José Carlos Goulart, amigo de Lula, que está em prisão domiciliar. Poucos dias após a grande blitz policial e 30 prisões, a Cracolândia volta à rotina do tráfico e consumo na rua. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Quando penso em superação, lembro dos brasileiros, do esforço que a gente dá para vencer na vida. No atletismo, entendi que sou merecedora de conquistar o que persigo. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só, que a cada passada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você está com problemas amorosos? No Todo Seu de hoje, o casal Niso Neto e Tatiana Presser dá dicas de relacionamento. Tem ainda o melhor da gastronomia francesa. Você sabia que o Brasil é campeão mundial de cesáreas? Por que será? Vamos bater um papo sobre isso? Vamos. Todo Seu é hoje. 10h30 da noite e, claro, tô aqui te esperando. Pode vir. Há menos de uma semana, a polícia realizou uma mega operação para o combate de tráfico de drogas na Cracolândia. Nossa equipe voltou à região e mostra que quase nada mudou. Uma imagem nova de um problema antigo. A rua Dino Bueno completamente lotada. São 4h30 da tarde e a aglomeração aumenta com o entardecer. As barracas improvisadas que funcionam como um mercado do crack resistem. É nesse vai e vem que muitos compram, vendem e fumam ali mesmo, sentados na calçada ou em pé. Os imóveis vasculhados na semana passada pelo DENARC e que serviriam como uma espécie de QG do tráfico voltaram a ser ocupados. Na última sexta-feira, a Polícia Civil, em parceria com a militar, fez uma mega operação na Cracolândia e prendeu mais de 30 pessoas, entre elas integrantes do PCC, o primeiro comando da capital. O antigo Cine Marrocos, ocupado pelo MSTS, Movimento Sem Teto de São Paulo, também foi alvo da ação. A polícia apreendeu drogas e muita munição, mas menos de uma semana depois, a ação parece que não teve efeito prático. Nossa, fala a verdade, a gente não sentiu nada de mudança aqui, nenhuma mudança. Segundo os vizinhos, quando a noite cai, a situação é ainda pior. É quando a aglomeração de usuários aumenta e a compra e venda de drogas também. E enquanto este mercado funciona a todo vapor, alguns moradores evitam até sair de casa. Não é o caso deste homem, que também prefere não mostrar o rosto. De dia ou de noite, ele diz que já se habituou com a presença diária dos dependentes químicos na porta de casa. Eu trabalho, chego, saio, eu subo do prédio, desço, vou na rua, volto a hora que eu quiser, mas para mim não tem problema não. Apesar disso, muitos vizinhos ainda esperam por mudanças. Eles estão fazendo da rua assim uma verdadeira mercado de coisas roubadas e fazendo também um camping. Estão morando no meio da rua também, está horrível. Isso está horrível. Eu acho que as autoridades deveriam tomar providência, porque está demais. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informa que o DENARC trabalha para desarticular os grandes traficantes que abastecem a região e que as polícias civil e militar também permanecem desenvolvendo ações para sufocar o tráfico de drogas e apoiar as ações de saúde e assistência social aos usuários. Sobre a invasão do antigo Cine Marrocos, prédio que foi um dos alvos da operação de combate ao tráfico e é apontado pela polícia como um centro de distribuição de drogas do PCC, a prefeitura informa que negocia com os invasores para que eles saiam de forma pacífica.
A prefeitura diz ainda que a reintegração de posse foi autorizada em março pela Justiça, mas foi adiada várias vezes por causa da atuação de pessoas ligadas ao crime organizado e ao tráfico de drogas no prédio. Polícia de São Paulo prende 6 integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de carros fortes. O último assalto da quadrilha foi ontem na zona leste da capital. A polícia suspeita que eles tenham ligação com o PCC e que fizeram outros assaltos deste tipo. Só neste ano foram 3 roubos de empresas de valores e 9 de carros fortes. Os 6 suspeitos foram presos na madrugada. 2 deles estavam em um galpão com sobras do material usado no assalto, explosivos e muita munição de armas pesadas. As mesmas encontradas na rua onde o carro forte foi abordado em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Temos também aí munições de calibre 5,56 e munições de calibre 7,62 por 39, que é utilizada no armamento mais conhecido, né, como a AK-47, e os outros 5,56 utilizados no AR-15 e similares. Os outros 4 foram presos quando já voltavam para casa. Com um deles, a polícia recuperou R$66 mil. Segundo as investigações, Luiz Antônio da Silva e José Carlos da Silva são lideranças do PCC na região. O assalto aconteceu no começo da noite de quarta-feira. Moradores registraram a ação. Os vídeos foram enviados para o Jornal da Gazeta pelo Gazap. Mais de 200 tiros foram disparados para intimidar a equipe que trabalhava no carro forte. Na ação, eles usaram uma van e um caminhão roubados para bloquear a rua e impedir a passagem do carro. E levaram cerca de R$800 mil, segundo a polícia. Os veículos foram apreendidos e passaram por perícia nesta tarde. Equipes do Departamento de Investigações Criminais monitoram cerca de 4 quadrilhas responsáveis por 3 ataques a bases de empresas de transporte de valores e 9 assaltos a carros fortes em todo o estado de São Paulo. Há suspeita que elas tenham integrantes em comum e que realizem os crimes para comprar drogas e armas para o tráfico. Todos eles têm alguma ligação, alguém que participou, alguém que às vezes a mesma pessoa deu a informação, às vezes a mesma pessoa participou, às vezes o mesmo grupo foi chamado para uma ação, não foi chamado para outra. Existe aí uma confluência, que nem eu disse, para 3 ou 4 quadrilhas que agem nessa modalidade. Outros 5 suspeitos do assalto de ontem já foram identificados e são procurados. Justiça decreta a prisão temporária de mais 5 suspeitos de envolvimento na morte de um dentista no último sábado em Pirituba. Um 6º suspeito já tinha se entregado ontem à polícia. O delegado que comanda o inquérito foi pessoalmente hoje à tarde ao Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, formalizar o pedido de prisão temporária por 30 dias de 5 pessoas, que a partir de agora são consideradas foragidas pela Justiça até que sejam localizadas ou que se entreguem. São elas Lucas Nunes, Anailson da Silva, Aloísio da Silva e também um casal, Adilson dos Santos e Marivone da Silva. Bem, o delegado não gravou entrevista e também não deu detalhes das investigações que correm aqui no 33º Distrito Policial de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, próximo do local do crime da noite de sábado. O 6º suspeito já havia se entregado e está preso temporariamente. Adolfo Pereira de Souza, de 38 anos, foi identificado como o dono do carro utilizado pelo grupo de pichadores que agrediu e depois matou o dentista Wellington Silva, de 39 anos. Em depoimento à polícia, Adolfo alegou inocência e disse que agiu em legítima defesa, porque o pai do dentista teria confrontado o grupo com um objeto, possivelmente um facão. A Polícia Federal deflagrou hoje a 2ª fase da Operação Hashtag, focada em suspeitos de ligação com terrorismo. 2 pessoas foram presas em São Paulo e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outros estados. No fim de julho, a PF prendeu 12 pessoas suspeitas de ligação com o Estado Islâmico. Elas estariam planejando ataques durante a Olimpíada. Juiz Sérgio Moro manda pecuarista e amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bonlai, de volta para a prisão. Desde março, ele cumpre prisão domiciliar para tratar um câncer de bexiga.
Durante o tratamento, Bunlai passou por uma cirurgia cardíaca e teve a prisão domiciliar ampliada até o dia 19 deste mês. A defesa pediu prorrogação do prazo e o Ministério Público Federal se manifestou contra. Moro negou o pedido ao afirmar que a situação de saúde do pecuarista está estabilizada. Segundo o juiz, o controle da saúde de Bunlai pode ser feito no Complexo Médico Penal de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, ou, se necessário, em saídas periódicas para hospitais privados. Em julho, Bunlai foi denunciado por obstrução à justiça. Ele é acusado de ter participado, junto com o ex-senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido, de um plano para facilitar a fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Bunlai é réu na Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Ele teria feito um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chaim de 12 milhões de reais em 2004. Segundo Bunlai, o PT foi o destinatário final do dinheiro. A defesa de Bunlai afirma que o pecuarista não vai criar obstáculos às investigações e que, sempre que chamado, atendeu aos pedidos da Justiça. Governo do Distrito Federal abre sindicância interna para investigar reforma na ala onde cumpre pena o ex-senador Luiz Estevão. Luiz Estevão está preso no complexo da Papuda. O governo do Distrito Federal quer saber se houve participação de funcionários na reforma da ala. Estas fotos mostram as obras no local. A parede está pintada. A cama até com mosquiteiro, estante, TV e ainda louça no banheiro, boxe com cortina e cerâmica no chão. A reforma foi descoberta numa visita de rotina do Ministério Público. Segundo a promotoria, Luiz Estevão contou até com uma arquiteta para planejar a reforma e com a ajuda de servidores públicos. A ala destoa de outras celas da Papuda e a obra teria sido paga por meio de uma empresa de fachada. O ex-senador Luiz Estevão foi condenado a mais de 30 anos por desvios de verbas das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reforma na cela de Luiz Estevão. O governo de Brasília abriu hoje uma sindicância para apurar o envolvimento de servidores da segurança pública numa obra ilegal que foi feita numa ala do presídio da Papuda, que costuma abrigar corruptos. Nesse pedaço da Papuda, as celas passaram a dispor de luxos que não estão à disposição da maioria dos presos. Banheiros privativos com vasos sanitários, chuveiro de água quente, ventilador no teto, televisores com tela plana, uma maravilha. Tudo isso foi financiado por um velho conhecido da crônica político-policial brasileira, o ex-senador Luiz Estevão, condenado no escândalo do TRT de São Paulo. Hoje, hóspede da Papuda, Luiz Estevão desfruta das regalias que ele próprio financiou. Esse caso de Brasília pode ser o prenúncio de uma revolução no sistema carcerário do país. Se a moda de prender corruptos graúdos realmente pegar no Brasil, logo o Estado vai ter que melhorar as condições carcerárias. Os próprios empreiteiros que constroem também os presídios vão se preocupar em melhorar os projetos. Se tudo for bem planejado, no futuro, as cadeias brasileiras vão assegurar o sonho de todo prisioneiro de grife: condomínios fechados, com segregação total e convívio exclusivo entre iguais. Boa noite. Termina amanhã o prazo para a presidente afastada Dilma Rousseff apresentar sua defesa final no processo de impeachment. Ela se tornou ré e será julgada no Senado, acusada de cometer crime de responsabilidade. A votação deve começar no próximo dia 25 e pode durar até 5 dias. A definição do rito só deve sair na semana que vem. Cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, marcar o julgamento. Líder da rede na Câmara, Alessandro Molon, diz que vai apresentar requerimento para antecipar a votação de cassação de Eduardo Cunha. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, agendou a votação para o dia 12 de setembro, uma segunda-feira, quando normalmente é baixo o número de deputados na Câmara. E há 20 dias das eleições municipais. Com isso, o caso Cunha também fica para depois da votação final do impeachment de Dilma no Senado, o que deve ocorrer no fim deste mês. O deputado Alessandro Molon disse que a ideia de apresentar o requerimento para antecipar a votação é para que cada parlamentar possa expor sua
sua posição sobre o assunto. Para caçar um deputado, são necessários 257 votos. O processo de Cunha dura 10 meses na Câmara, o mais longo da história. Ele é acusado de mentir sobre a existência de contas no exterior. O PMDBista está afastado do mandato desde maio por determinação do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, determinou a abertura de processos para investigar o PMDB e o PP por suspeita de que os partidos tenham abastecido campanhas eleitorais com propinas da Petrobras. Na semana passada, Mendes já tinha determinado o mesmo procedimento em relação ao PT. Segundo o ministro, a gravidade das condutas poderá levar até mesmo à cassação dos registros dos partidos. Após ataque a militares da Força Nacional, polícia realiza operação na favela da Maré, no Rio de Janeiro. A ação já tem um morto, um morador que foi atingido por uma bala perdida. Outras 2 pessoas estão feridas, também atingidas por balas perdidas. A PM Carioca tenta localizar os suspeitos de atirarem em agentes da Força Nacional ontem. Um policial morreu no tiroteio. Eles erraram o caminho e acabaram em uma favela comandada por traficantes. As ruas e os acessos da favela da Maré estão fechados. Até o momento, ninguém foi preso. Foram apreendidas armas, munição e drogas. E agora, vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que a culpa do que aconteceu no Rio, um carro da Força Nacional, se perdeu numa ligação entre as vias amarela e vermelha, terminou entrando numa favela chamada Banca do Pai, na Vila do João, no Complexo da Maré, e o motorista foi baleado, um oficial também, e um soldado ficou intacto. Por que a culpa é da Força Nacional? A Força Nacional é subordinada a ele, é da Secretaria, de Segurança Pública Federal, ligado ao Ministério da Justiça. Quer dizer que ele está assumindo a culpa? Agora, o que é que a Força Nacional fez? A Força Nacional juntou um oficial do Acre, um soldado do Piauí e outro de Roraima, e jogou no Rio de Janeiro com Waze para se virar nas ruas e nas favelas do Rio. O que realmente não funciona é a segurança no Rio e no Brasil. O Rio e o Brasil não têm segurança, os secretários de segurança dos estados são incompetentes, não há política de segurança no Brasil e o ministro da Justiça é uma barata tonta que não sabe o que falar de uma coisa grave como essa no momento da Rio 2016, da Olimpíada. Olha, é para perder a paciência. Pois bem, eu estarei de volta aqui terça-feira, direto ao assunto, em Té. A tarde de hoje foi a segunda mais fria do ano aqui na capital paulista. Os termômetros não passaram dos 14 graus. Além do frio, o céu ficou encoberto e choveu fraco em pontos isolados. Para amanhã, o frio ainda continua e só deve voltar a esquentar no fim de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Ainda continua amanhã, mas aos poucos volta a esquentar aqui na capital. Com o predomínio do ar frio de origem polar, a previsão é de um dia ensolarado em todo o interior, com friozinho na madrugada e temperaturas amenas à tarde. Em Marília, teremos mínima de 7 graus e máxima em torno dos 21 graus. Em Ribeirão Preto e também em Bauru, as temperaturas ficam entre 8 e 22 graus. E na cidade de Sorocaba, na faixa leste, mínima nessa madrugada de 8 graus e máxima em torno dos 21 graus. Em toda a costa leste, teremos muita nebulosidade por causa da infiltração marítima. E aí as temperaturas se mantêm amenas amanhã, inclusive aqui na Grande São Paulo. Mas no final de semana, volta a esquentar. Nessa próxima madrugada aqui na Grande São Paulo, teremos mínima em torno dos 10 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 19. E aí começa a esquentar. No sábado já faz 25 graus e no domingo a máxima prevista é de 27 graus com tempo firme e ensolarado. O presidente interino Michel Temer afirma que o programa Minha Casa Minha Vida é um projeto de governo e que ele será continuado. Em evento com representantes da construção civil, Temer disse que o programa de habitação foi apenas reequacionado.
No caso do Minha Casa Minha Vida, é um projeto do governo, não é? Porque aqui a gente não deve confundir pessoas com governo. Quando nós falamos, nós queremos incentivar a construção civil, é também a construção civil para o Minha Casa Minha Vida, até para o módulo 1, módulo 2, módulo 3. O presidente interino também afirmou que o governo fez um mapeamento de obras inacabadas e paralisadas para concluí-las. São obras importantes para, muitas vezes, pequenas cidades do interior. São creches, são quadras de esporte, as obras que exigem de 500 mil a 10 milhões para serem concluídas. E sabe quantas obras são? São 1.519 obras. E custam apenas, custam pouco. Porque é 1 bilhão e 800 milhões. Assim como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Temer minimizou a retirada da proibição de reajuste ao funcionalismo público estadual por 2 anos da lei que trata da renegociação da dívida dos estados com a União. Segundo ele, há uma absoluta interação entre o Poder Executivo e Legislativo. Quando nós, eu, o ministro Meirelles, o ministro Padilha, que nos reunimos com o relator, com o revisor, com todos os integrantes da comissão, ao longo de 2 dias, quando nós verificamos que isto poderia embaraçar a aprovação do projeto, eu abri a Constituição e verifiquei lá no artigo 169 que esta regra que está na lei era mera repetição daquilo que está na Constituição. Petrobras tem o primeiro lucro após 3 meses consecutivos de resultados negativos. No segundo trimestre deste ano, a estatal apresentou um lucro de 370 milhões de reais. Segundo a empresa, o resultado foi determinado também por redução nas despesas. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo afinou o discurso em relação à renegociação da dívida dos estados para evitar qualquer abalo na confiança dos agentes econômicos quanto à execução do ajuste fiscal. O presidente interino, Michel Temer, como nós vimos, disse que o veto ao reajuste do funcionalismo por 2 anos poderia embaraçar a renegociação. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em evento em São Paulo, afirmou que o veto não era totalmente necessário. Tenta mostrar que os estados terão de adequar as despesas com o funcionalismo ao limite de ampliação de gastos com base na inflação do ano anterior, que será imposto a todo o setor público pela PEC já em tramitação no Congresso. É ver na prática o que vai acontecer. É inegável que houve uma resistência política mais forte que se previa. O governo teve de fazer concessões, de mudar o projeto original, para garantir a aprovação que ainda não está concluída. Essa pode ser uma indicação de dificuldades que também poderá ter com outras propostas. A PEC, que limita os gastos por enquanto, é uma grande aposta. Também pode sofrer alterações importantes. Um ponto já muito questionado é a mudança do percentual obrigatório de recursos para a saúde e educação, que são áreas prioritárias. O governo terá de convencer a sociedade e parlamentares que a inclusão das 2 áreas no limite de gastos não significa uma redução obrigatória da destinação de recursos. Depois vem a reforma da Previdência, que é fundamental para assegurar uma trajetória melhor para as finanças públicas a longo prazo. Outra proposta para lá de polêmica. Ainda são aguardadas as concessões, privatizações, revisão de desonerações e até a retomada da economia, que vai ajudar a melhorar a arrecadação. O que ficou da discussão toda desta semana é que o governo Temer vai ter que mostrar muito mais força política para poder avançar mesmo com ajuste fiscal. Eu volto na segunda-feira. Até lá. Hoje saiu a 3ª medalha brasileira, mais uma no judô e novamente com uma mulher. Depois do ouro de Rafaela Silva, foi a vez de Mayra Aguiar subir ao pódio. Ela conquistou o bronze na categoria até 78 quilos ao vencer a cubana Yalenis Castilho. Aos 25 anos, esta é a 2ª participação de Mayra em Jogos Olímpicos e a 2ª medalha. Ela também foi bronze em 2012 em Londres. Após a luta, ela se disse feliz com o resultado e afirmou já estar pensando nos Jogos de Tóquio daqui a 4 anos. Outro brasileiro que foi bem hoje nas Olimpíadas foi Tomás Bellucci. Ele bateu o belga Davi Goffin por 2-0 e passou para as quartas de final. O único problema é que agora ele vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal. Veja os brasileiros que foram destaque hoje.
A seleção brasileira feminina de polo aquático jogou bem, mas acabou sendo derrotada pela Rússia por 14-7. No sábado, o Brasil volta à piscina para encarar a Austrália. Em caso de derrota, as donas da casa ficam com o 4º lugar no grupo e possivelmente vão encarar os Estados Unidos na fase eliminatória. A dupla brasileira de vôlei de praia Larissa e Thalita venceu por 2-0 as polonesas Kolozinska e Bzostek, parciais de 21-10 e 21-15. Invictas e sem perder nenhum set, a dupla tupiniquim avançou para a próxima fase com a melhor campanha do Grupo A. E agora aguarda a definição dos outros grupos para saber quem enfrenta na próxima fase. Estreando em uma Olimpíada, o baiano Joedson Teixeira derrotou o argelino Abdelkader Chad e avançou para as oitavas de final dos meio-médios ligeiros. A vitória brasileira foi por decisão dividida, 2-1. O novo desafio do lutador tupiniquim será nas oitavas de final contra o turco Batuhan Gozcek. As semifinais da prova mais rápida da natação, os 50 metros livre, terão 2 brasileiros em ação. Bruno Fratos fez o 10º tempo, enquanto Ítalo Manzini ficou com a 13ª melhor marca. O ucraniano Andriy Govorov foi o mais rápido. Quem se deu bem também foi o time masculino de handebol do Brasil, que venceu a toda poderosa Alemanha, que é a líder do ranking mundial. O Brasil, 13º no ranking, fez hoje 33 gols contra 30 da Alemanha. O time foi empurrado pela animada torcida na Arena do Futuro, no jogo válido pela 3ª rodada da primeira fase das Olimpíadas. Foi a 2ª vitória do Brasil em 3 jogos pelo Grupo B. A seleção volta à quadra neste sábado à tarde contra o Egito. Guerra na Síria. Moradores e equipes de socorro relatam que um helicóptero do governo jogou 4 bombas de barril sobre um bairro controlado por rebeldes em Alepo. Uma das bombas teria liberado gás cloro. O suposto ataque teria matado pelo menos 3 pessoas e deixado muitos civis com dificuldades para respirar. 15 médicos que ainda estão nos bairros rebeldes de Alepo escreveram uma carta aberta ao presidente Barack Obama. Os médicos descrevem a impotência diante da morte, tendo que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Eles relatam que acontece um ataque a um centro médico a cada 17 horas em média. Alertam que os suprimentos dos hospitais vão acabar e pedem a abertura urgente de uma rota de abastecimento. Cerca de 250 mil pessoas vivem nas zonas rebeldes e mais de 1 milhão nos bairros controlados pelo governo em Alepo. A 2ª maior cidade da Síria é um dos principais alvos de um conflito que já deixou mais de 290 mil mortos desde março de 2011. A Rússia, que apoia o regime de Bashar al-Assad, anunciou um cessar-fogo diário de 3 horas a partir de hoje para permitir que comboios de ajuda humanitária entrem na cidade. A ONU pede uma trégua de 2 dias. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Lu. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã, você sabe, 10 horas, hein? Até lá. Conheça a prática de pole dance na rua no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.